A palavra de Deus ela é muito forte na minha vida. Muito, muito, muito forte mesmo. É, meus pais se converteram quando eu tinha 3 anos na Assembleia de Deus. E aos 12 anos, eu aceito Jesus na Igreja Batista, né? Naquele tempo, lá no interior, né, na Assembleia de Deus, não se podia comprar televisão. Televisão não podia. E meus pais compraram a televisão, puseram dentro de casa e eles foram excluídos. Mas meu pai sabia que não podia criar 4 filhos fora do evangelho. Tinha que estar na igreja. E então nós começamos a andar por todas as igrejas para ver onde nós nos adequaríamos, onde meu pai. Né? Só que quando nós chegamos na igreja batista, a gente chegou para o culto das 19 horas. E o culto era às 20. Então nós ficamos sentados todos no último banco, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aí daqui a pouco vem um senhor e fala assim: qual a idade dos meninos? Aí deu a idade dos meus irmãos. Ela falou assim: nós temos uma classe aqui só para meninos. Posso levar eles para lá? Já eram os embaixadores? Os embaixadores do rei, exatamente. Daqui a pouco vem uma jovem e faz a mesma pergunta e me leva para as mensageiras do rei. Então eu começo a frequentar as mensageiras do rei e então tenho a minha decisão por Jesus ali. Né? Naquele primeiro dia já não? Não, realmente eu entro no processo, né, de Sim, estudo e aí na primeira etapa, né, hoje se fala primeira etapa, mas era o primeiro passo naquela época, e estudando o plano de salvação, eu me impactei com o plano de salvação e aceitei Jesus como Salvador na organização Mensageiros do Rei. Glória a Deus. E a minha chamada se dá exatamente estudando, né, um livro, né, uma biografia missionária. Então eu fico encantada, né, com o que Deus está fazendo. E aí a palavra de Deus é muito forte na minha vida. Né? Então, os ensinos, a prática. Meu pai acabou não ficando, né, porque da Assembleia de Deus para o perfil batista Sim. era uma diferença muito grande. Mas minha mãe e eu e meus irmãos ficamos na Igreja Batista. E por conta das Mensageiras do Rei, muita memorização de versículo, muito, então os ensinos, os princípios da palavra sempre foram muito fortes, né, na minha vida. Então, por isso que olhar o que Deus ensina e colocar isso em prática é um impacto muito, muito forte. Né? E eu tenho assim, uma experiência de cumprimento do meu chamado por conta da palavra de Deus, aquele versículo: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem sobre toda a face da terra. Pelo fato do meu pai não ser batista, ele não entendia por que eu tinha que vir para o seminário. Então, ele não validava a minha chamada e ele mesmo fez a minha inscrição quando eu concluí o ensino médio. Ele fez a minha inscrição para o vestibular de letras lá na faculdade, uma faculdade estadual que tem lá. E ele falou: não, você vai fazer primeiro a faculdade, depois você faz o seminário. E domingo eu chego da IBD, eu tô com um leão dentro de casa. Meu pai tava uma fera, uma fera. E onde você estava? Eu falei: estava na igreja dando aula na IBD. Porque nessa altura, com 18 anos, eu já estava dando aula para as crianças na IBD. Ele: você não foi fazer o vestibular. O que você quer da vida? Eu falei para ele: o que eu quero da vida é ir para o seminário. E aí ele perguntou: o que é que te falta para você ir embora dessa casa? Eu falei: meu Senhor. Aí minha mãe, que sempre foi minha defensora, né, e apaziguadora do meu leão, ela chegou para ele e disse assim: a sua carta de autorização. Ele: cadê o papel e a caneta? E aí minha mãe correu, pegou um papel, conhece o perfil, ele deu a caneta, ele escreveu: eu, João, autorizo, preencheu lá, assinou. A minha mãe, mais do que rápido, dobrou, sumiu com o papel da frente dele. Aproveitou a janela de oportunidade, né? Exatamente, porque minha mãe, a mulherada da igreja, todo mundo, meu enxoval já estava todo pronto, eu já tinha o aceite da instituição, só faltava a carta de autorização dos pais.
dos pais são os pais. Minha mãe estava dando todo o apoio, mas o meu pai não estava dando apoio. Eu falei, Senhor, como é que eu vou sem o apoio dele? Honra teu pai e tua mãe. Aí Sim. eu fui para o trono da graça. Eu falei, Senhor, a tua palavra não se contradiz. Sim. Deixar pai e mãe por amor de mim. Tô pronta. Se eu só tinha 18 anos, uma menina insegura do interior. Tô pronta. Glória a Deus. Mas a tua palavra não se contradiz. Sim. Eu não posso desobedecer meu pai. Meu pai está dizendo para eu não ir. Meu pai está dizendo que eu não vou. Então o senhor muda essa história. Mas aquela carta não me convencia. Né? Por quê? Porque ele não fez no amor. Ele não fez na paz, Ele né? não fez na paz. Né? E eu continuei orando, mas eu tinha autorização. Todo mundo fala assim, agora você tem autorização, seu pai deu. E ele não retirou essa autorização. Sim. Depois disso, ele não disse, não, eu me arrependi, ou eu não, você não vai. Ele simplesmente não tocou mais no assunto. Né? Aqueles patriarcais daquela época. Né? Aquela época era... Muito forte. Então, foi assim, muito interessante, porque ele não retirou, mas eu também não estava em paz. E eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso seguir com paz. Eu preciso ir adiante. Mas tudo aconteceu, passagem comprada, aquela coisa toda, a igreja toda O seminário seria onde? Aqui no Rio. No Rio. Eu saí, são 12 horas, 16 Já de ônibus. conhecia a capital? Assim, Nunca tinha saído da cidade de Assis sem o desaconto. Eu ia para casa da minha avó passar férias acompanhada de pai e mãe. Né? Mas, assim, minha mãe veio me trazer. Jamais meu pai deixaria eu sair sozinha. Sim. Né? Vim acompanhada também. Né? Já tava... Namorado também, já estávamos com 2 anos, né? Já 1 ano e meio aí de namoro, né? Quase 2. E aí ele veio também me trazer, né? Porque a gente começou com 17, eu faço aniversário no meio do ano. Então, em fevereiro eu já estava com 18 e vim nesse período. A gente estava com alguns meses de namoro. Ele veio junto com a minha mãe me trazer aqui no Rio. Mas, assim, o que marca a história, que eu digo que é a palavra, né? Porque Deus faz muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. A palavra de Deus é assim, e Deus atende às nossas expectativas, Ele nos ama, Ele nos respeita. E aí, isso é um momento assim, marcante muito na minha vida, porque quando eu embarco, né? Meu pai, a igreja inteira lá em preso para despedir, missionário, aquela coisa toda, a igreja do interior gosta muito desses negócios, né? Sim. Enviou missionário, enviou seminarista, eles fazem festa. Tanto enviar quanto receber, né? Isso, chegar numa igreja interior, também é fantástico. E aí, então, todo mundo se despedi da minha mãe, isso muitas lágrimas, né? Choro, aquela coisa bem, né? E ele esperou ser o último, e ele parou na porta, lembra disso como hoje, ele parou na porta. Você ainda tinha aquela aflição, né, do pai não ter aquela carta, né? Foi. Né, Ele levou. Que você queria. Ele levou lá pro ponto do ônibus. Né, ele foi lá, ele estava lá. Eu falei assim, e eu ficava me dizendo assim, Senhor, ele está aqui, ele está abençoando, ele tá, mas eu não tinha ouvido isso dele. Sim. Né, eu queria ouvir disso dele. E aí uma coisa que na hora assim de entrar no ônibus, ele foi o último a me abraçar. E aí ele falou, filha, saiba de uma coisa. O pai te ama. E eu tô aqui porque você precisar. Aí você finalmente... Então, assim, aí que eu chorei mesmo, né? Eu ia lavar o ônibus de água. Aí foi que eu chorei mesmo, né? Eu chorei durante a viagem um bom tempo. Até... Glória a Deus. Então, assim, a palavra de Deus, ela precisa ser viva. E ela se cumpre, né? E se cumpre. E assim, eu digo, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu me sinto muito mimada por Deus. Muito Deus mimada. é maravilhoso. E você caminhar, eu imagino a diferença, né, entre o antes e depois dessa palavra, assim. Porque 18 anos, né, você tinha 18 para 19, entrar num ônibus, seguir a vocação e ao mesmo tempo... É aquela gotinha que faltava para ir em paz. E ainda assim, eu acredito que a viagem e a chegada e o processo foi muito desafiador, né? Você dizer sim pro chamado aos 18 anos e enfrentar o que tem pela frente foi muito desafiador, com certeza. Mas e sem esse alívio seria um tormento. Eu ia ficar me cobrando muito. Sim.
Né? E Deus sabia disso. Né? Exato. Parece que ele deixa lá para os 45, né, do segundo tempo, para... Menino, eu falo pro Senhor, eu falo assim, a gente às vezes brinca, Deus deve ficar se divertindo lá, vamos ver até onde ela aguenta, vamos ver até onde ela aguenta. Ele sabe que a gente vai ser vitorioso, porque a palavra de Deus diz, né? Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, ele já sabe disso e ele vai firmando o nosso caráter, o caráter de Cristo em nós, através de cada uma dessas circunstâncias, que a gente vai aprendendo com cada uma delas.